por ele? Quero que vocês se coloquem de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Teu Filho, Senhor, nas Tuas mãos nessa noite, ó. Meu Deus, usa a vida dele de uma forma poderosa, Senhor, para falar com a Tua igreja. Senhor, o Senhor derramou algo sobre a vida dele, ó. O Senhor derramou uma unção, o Senhor derramou uma graça. Meu Deus, e nós sabemos, Senhor, que muitas vezes estar em cima desse altar é um desafio para cada um de nós, Senhor. Mas, meu Deus, nessa noite o Teu Filho coloca a vida dele à Tua disposição, ó. Meu Deus, que a Tua palavra nessa noite, através da vida dele, atinja os corações, as vidas, Senhor. Atinja os lugares, Senhor, onde estão vazios, pessoas tristes, amarguradas, que precisam de cura, que precisam, Senhor, ser restauradas no Seu ministério. Meu Deus, que essa palavra nessa noite, Senhor, através da vida do Teu Filho, meu Deus, edifique essa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos, boa noite. É sempre um desafio ministrar a palavra do Senhor, sempre. Não, parece que conforme a gente vai ganhando experiência, vai ficando às vezes um pouco mais difícil, porque como é que eu entendo assim, às vezes, por vezes Deus trabalha, a gente ganha um pouco mais de experiência por ministrar, e aí acha que é mais fácil, então acontece o que aconteceu comigo hoje. A gente vai lá e prepara uma palavra no coração, fala, nem vou escrever, tá aqui, né, pastora, tá tudo aqui guardado assim, sabe, não vou fazer o esboço não, vou falar tudo que tá aqui, porque já tá pronto. Aí quando tá perto da hora, aí Deus fala assim, não, mas não é isso não que você vai falar não, porque você já tá muito experiente, né, muito autossuficiente às vezes, então vou mudar algumas coisas, para tirar você da zona de conforto, te colocar numa zona de maior aperto. E assim o Senhor faz. E eu estava ali no meu lugar, e agora, Senhor, eu vou pregar isso aí, mas não é o que eu queria não. Então confirma para mim, Senhor. A gente tem isso, né, de pedir para Deus confirmar. E aí o pastor veio aqui confirmar, falar sobre o clamor de Bartimeu, porque hoje eu vou falar sobre o que é clamar, sobre a necessidade de clamar, porque eu entendo que o Senhor está nos chamando nesse tempo para um lugar do clamor. Porque o lugar do clamor, ele é diferente do lugar da oração, ele é diferente do lugar da intercessão, ele é diferente da oração de súplica. O lugar do clamor, ele não é medido pela intensidade da voz, ele é medido pela intensidade da dor. Ana não se ouvia a sua voz, ela balbuciava e não se ouvia nada do que ela falava, mas ela estava clamando. Então, por vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que só o clamor é capaz de mudar. Só o clamor ao Senhor, ele é capaz de mudar a situação, de mudar o quadro. Por isso o Senhor nos chama para um lugar de clamor. Vou pedir para colocar aí Êxodo capítulo 2, verso 23. Êxodo capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram ao seu, e o seu clamor subiu a Deus. Só aqui. A gente vai ler outros versículos. Em Gênesis capítulo 15, o Senhor chamou Abraão e fez um pacto com Abraão. E liberou uma palavra e disse a Abraão, o seu povo vai receber essa terra como herança. Vocês certamente vão receber essa terra, mas vocês vão ser levados para um lugar onde vocês vão ser cativos pelo período de 400 anos. Depois eu vou tirar esse povo daquele lugar. Vão sair de lá ricos e poderosos, e vão vir para cá, mas eles vão ter que ficar 400 anos cativos. Os estudos dizem que Israel passou 430 anos cativo no Egito. Estou certo, pastor Eduardo? Nosso professor de escola bíblica. 430 anos. Porque eu entendo que eles demoraram para clamar.
A coisa não estava tão apertada, não estava tão difícil para que eles clamassem a Deus. Eles acharam que ainda podiam resolver pela força do próprio braço, ainda podiam aguentar aquela servidão por mais tempo, eles já podiam aguentar algumas coisas por mais tempo, e eles não foram clamar ao Senhor. Mas no momento em que eles decidiram, que eles passaram a clamar a Deus, a palavra do Senhor diz o que? Que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Eu não sei qual a situação que você está passando, qual é o caos que entrou na sua vida, porque o clamor é para colocar ordem no caos. O clamor é para colocar as coisas em ordem. A questão é que o clamor não coloca as coisas em ordem aqui fora, ele coloca as coisas em ordem aqui dentro. O clamor é para mudar a maneira como você enxerga o que está aqui fora. O clamor parece que continua tudo do mesmo jeito, mas alguma coisa mudou aqui dentro depois que eu clamei. Depois que Ana clamou e ela se levantou daquele lugar de clamor, pastor, a palavra diz que o seu semblante já não era mais triste, não mudou nada do lado de fora. A Ana ainda não tinha um filho nos seus braços, Penina ainda continuava fustigando ela, fazendo tudo que fazia antes, mas algo mudou aqui dentro. Tudo por causa de um clamor. Quando os filhos de Israel clamaram, parece que nada mudou, mas tinha um menino escondido dentro de uma casa. Já viu um bebê de 3 meses não chorar, irmão? Havia um menino escondido, em silêncio. A sua mãe o mantinha escondido. Moisés nasceu nesse cenário. O povo clamando. Em Êxodo capítulo 2 vai dizer que um homem da tribo de Levi tomou uma mulher e eles tiveram um filho, e ela guardou aquele menino escondido por 3 meses. Nesse cenário o povo está clamando, parece que nada estava acontecendo, mas Deus estava formando um libertador. No silêncio, guardado dentro de um lar, dentro da casa de Joquebede, estava nascendo o libertador. Dali a 80 anos. 80 anos, irmão. Aquele menino que nasceu no tempo daquele clamor viria a libertar Israel. Tem coisas que você está recebendo hoje por causa que outra pessoa clamou. Tem coisas que hoje acontecem na sua vida porque os seus antepassados clamaram, porque alguém dobrou o joelho em oração. O clamor não é egoísta, ele também é geracional. Ele também é pensado para a próxima geração. Agora, precisamos ter entendimento de que o povo que clamou se tornou um povo, pastor, que reclamou. E parece que é a mesma coisa. Mas reclamar vem de uma origem de encontrar o que é negativo e externar o que é negativo. A reclamação, ela nasce de um olhar negativo às coisas externas. O clamor não. O clamor, ele nasce quando eu olho para as coisas externas, vejo tudo negativo, mas eu não libero essas palavras de reclamação. Deixa eu te perguntar, irmão, você está clamando pela tua família ou você está reclamando pela família que tem? Você está clamando pelo seu filho ou está reclamando pelo filho que tem? Você está clamando pelo seu marido ou está reclamando pelo marido que Deus te deu? Você está levantando um clamor por alguém ou está procurando alguém para reclamar por aquilo que Deus te deu? Deus está ouvindo mais o seu clamor interno do que a sua reclamação externa. O clamor move Deus em direção ao seu povo. A reclamação afasta Deus. Um povo que clamou para sair, pastor, não foi o povo que clamou para entrar na terra. O povo que clamou se tornou um povo que reclamou e depois se tornou o povo que murmurou. O clamor que você fez para sair de algumas situações não pode ser maior do que o seu clamor para viver o novo de Deus.
O clamor que te tirou de situações que você vivia, de opressão, de dificuldade, não pode ser maior do que o clamor que você tem que fazer agora para te colocar onde Deus já disse que te colocaria. É preciso o entendimento de que Deus já liberou promessas. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? É que a gente entra diante de Deus com a lista de pedidos. A verdade é que quando a gente está clamando, a gente não entra diante de Deus com a lista de pedidos. A gente às vezes não diz nada. É o Espírito Santo quem clama com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe nem o que falar, não tem mais voz, não tem lágrima. É só a dor que está falando ali. Mas o Senhor está nos fazendo sair daquele lugar com a lista de promessas. O clamor não é o que nos faz entrar com a lista de pedidos, pastor. É o que nos faz sair com a lista de promessas. Aquele povo clamou para sair do Egito. E agora Deus enviou um libertador. Eles estão no meio do deserto. Eles estão vivendo a preparação para viver o novo de Deus. Eles estão vivendo um tempo de purificação. Agora, por que Deus levou eles para o deserto? Ele vai dizer: eu levei vocês para o deserto para mostrar o que estava no coração de vocês, porque eu já sabia. O deserto é para ver o que está dentro, irmão. O caos é para ver o que está dentro. A dificuldade é para ver o que está dentro. E não precisa, por vezes, procurar alguém para colocar para fora, não. É preciso procurar um lugar em Deus, onde mesmo sem falar Ele te entende. Aonde no silêncio da dificuldade Ele te entende. Onde as lágrimas rolam ali lavando louça na pia ou na hora do banho para ninguém ver. Esse lugar é um lugar onde a gente clama por Ele. É um lugar onde a gente reconhece a nossa dependência total do Senhor. Onde as nossas forças, os nossos recursos, nada serve mais para resolver a situação. É onde a força do braço do homem cessa. É onde o meu grande sábio Salomão disse: é no lugar onde não é do ligeiro a carreira, onde não é do forte a peleja, não é o mais forte que ganha, não é o mais ligeiro que chega primeiro. É nesse lugar que por vezes o Senhor nos coloca, aonde nada ao nosso redor é suficiente para resolver a situação. Não há quem explique o porquê. Não tem uma explicação plausível. É inaceitável o que aconteceu. É aparentemente, para nós, no nosso olhar, inaceitável. Vou usar uma ilustração aqui. Ontem eu estava assistindo o final ali da Champions, os últimos momentos. Quem assistiu conheceu a história ali do técnico do PSG, o Luiz Henrique. Em 2015, ele venceu a mesma competição, a Champions League, treinando o time do Barcelona. E na hora da comemoração final, a sua filha, que tinha 5 anos em época, finca junto com ele a bandeira no meio do campo e comemora o título. Dali a 4 anos, aquela menina, depois de ser diagnosticada com câncer, ela morreu aos 9 anos de idade. Alguém perguntou para o Luiz Henrique: como você se sente em relação à morte da sua filha? E ele disse assim: como eu me sinto? Eu deveria me sentir um desafortunado? Mas eu não me sinto assim, eu me sinto um abençoado. Eu não me sinto desafortunado por causa daquilo que eu não vivi com ela. Eu me sinto um abençoado por causa dos 9 maravilhosos anos que eu vivi ao lado dela. Isso é de alguém que clamou e mudou o olhar. Ontem a torcida fez uma homenagem para ele e a filha, fazendo um mural ali na arquibancada, mostrando como se ela estivesse ali. Mas por que eu estou usando isso, irmão? Porque quando o caos vem, quando essas coisas acontecem, quando a perda vem, o nosso olhar é para o negativo. Por isso alguma coisa precisa mudar aqui dentro.
alguma coisa precisa mudar, e é o clamor que muda. É o clamor que muda, porque o Senhor estava dizendo para o povo dele, Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama, porque eu respondo. Não reclama, porque eu não respondo reclamação. Não murmura, porque a minha resposta à murmuração é o afastamento, mas a minha resposta ao clamor é a aproximação, é a geração de libertação. O Senhor nos chama a clamar, irmãos. O Senhor nos chama para esse lugar. O Senhor nos chama para um lugar onde a oração é mais intensa, onde a oração, a dificuldade, ela até do que dizer não sabe mais. Mas o Senhor nos chama porque Ele tem resposta. Às vezes a resposta de Deus não é o que você quer ouvir. A resposta de Deus não é a resposta que eu quero. Mas se você quer a resposta de Deus, não a resposta que você quer ouvir, você tem que clamar. Diz a palavra, pastor, que chegou um tempo em Israel, eu acho que está no livro de Jeremias, em que o povo dizia assim para os profetas: profetizem-nos ilusões. Não nos digam a verdade, não nos digam mais a palavra, não digam mais o que Deus quer falar, não nos deem mais a resposta de Deus, profetizem-nos ilusões. E os falsos profetas faziam o quê? Profetizavam as ilusões das pessoas. Deus estava dizendo para eles: é desse jeito, vocês precisam ir para a Babilônia, vocês precisam se purificar, vocês vão passar lá 70 anos, porque eu vou tirar do meio de vocês a idolatria. E os falsos profetas diziam para eles assim: não, 2 anos de cativeiro, fica tranquilo que o Senhor vai livrar vocês da mão dos caldeus, como livrou outras vezes. Mas eles eram falsos, eles estavam profetizando ilusões às pessoas. Mas elas preferiam ouvir os falsos profetas que lhes entregavam ilusões do que a verdadeira voz do Senhor. Por quê? Porque a voz de Deus, a resposta de Deus era contrária à vontade do próprio coração deles. Por vezes nós vamos diante de Deus dizer o que nós não queremos. Eu não queria que fosse assim, Senhor. E Deus disse assim: eu já sabia que você não queria que fosse assim. Você clama para viver a vontade dEle, não a sua. Você clama não para entender a vontade. Deus não vai te explicar e Ele não te deve explicação. Esse é o nosso problema, irmão. Chegar diante de um Deus todo-poderoso e achar que Ele nos deve explicação. Aí Ele olha para nós e diz o que Ele disse para o povo: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Mas Ele é bom, irmão. E o nosso problema reside aonde? No fato de nós não conhecermos a paternidade de Deus. Nós conhecemos a divindade, e é bom demais conhecer a divindade, porque cada um constrói a divindade como quer. Cada um constrói a sua própria divindade, e é daí que nasce a idolatria. A Bíblia vai dizer assim que o ídolo nada é, mas eu digo para você que o ídolo é tudo que você atribui a ele. Foi Deus que te deu ou foi o dinheiro? Se você diz que foi o dinheiro que te deu, então ele é o teu ídolo. Mas se você entende a provisão de Deus Pai para você, já não é mais o teu ídolo. Quando que o ídolo do meu coração é destruído? Quando eu entendo Deus como Pai, quando eu entendo a paternidade, o cuidado de Deus. Aí você vai dizer assim: irmão, ficou confuso, não é a mesma coisa? A divindade e a paternidade não é a mesma coisa, irmão.
Por quê? Porque o poder da divindade, ele está disponível a todos. O sol nasce sobre justos e injustos, a palavra diz. Salomão vai nos dizer em Eclesiastes que para onde vai o justo, também vai o injusto. Ele está falando assim, olha, se você se apoia na divindade, é a mesma coisa para todo mundo. Por isso o chamado para o clamor é o chamado para clamar a paternidade e não a divindade. Não é para você acessar o poder do divino, é para você acessar o amor do paterno. É diferente. O clamor tira você desse lugar onde você construiu uma imagem de Deus e agora ele precisa te explicar porque você está frustrado porque não aconteceu do jeito da imagem que você tinha construído. Por vezes nós vamos diante de Deus para entregar a nossa frustração porque não aconteceu do jeito que eu queria. E aí é nessa hora que o Pai entra em cena. E Ele corrige aquele que ama. Por isso o clamor não é para liberar sua frustração não, irmão. É para você, de fato, se resolver com isso. Quando você clama, Deus Pai não te dá poder para resolver o problema. Ele resolve você diante de qualquer problema. O problema não está resolvido, mas eu estou resolvido diante do problema. O problema só vai se resolver quando você estiver resolvido diante de qualquer problema. Esse é o povo de Deus, um povo que está resolvido diante de qualquer problema. Esses são os filhos de Deus. Amém. Eu estou nesse lugar, onde Ele me fundamentou, onde Ele me colocou. Salmo capítulo 40, Davi vai dizer assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um lago de charque, de flor, do horrível, e firmou os meus pés sobre a rocha. Por quê? Porque ele esperou com paciência no Senhor, o problema não estava resolvido. Mas o Davi estava resolvido diante do problema e ele esperou que o Senhor o arrancasse daquele lugar. Parecia que nada, não estava acontecendo nada. Esse é o momento da palavra. O momento da palavra é o momento que a gente acha que não está acontecendo nada. Porque não tem o movimento do homem, não tem as coisas que a gente pode fazer, não tem o efeito da luz, da música, não tem o efeito de nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o efeito da palavra, irmão. Amém. Ainda continua sendo o efeito da palavra, porque nós não queremos mais esse momento. Nós queremos mais um movimento. Nós queremos mais um momento que parece que somos nós mesmos que estamos fazendo alguma coisa. Mas no momento da palavra, ele é o machado que esmiuça a penha. Ele é um machado que quebra qualquer rocha, qualquer coração de pedra. Essa é a palavra do Senhor. Ela vem para nos quebrar, irmão. Só que o profeta disse assim: olha, a palavra é como a rocha, Jesus é como a rocha. Ou ela vai cair sobre você e vai te fazer pó, ou você se lança sobre ela e se faz em pedaços. Você escolhe. Agora eu posso te dizer, se você se lançar sobre ela e te fizer em pedaços, você está na mão do oleiro, pode ficar. Porque o vaso que se faz pedaço nas mãos do oleiro, ele forma de novo como ele quer. Não deixa, irmão, a rocha cair sobre você.
É o clamor. O clamor é em favor de alguém. A reclamação é contrária a alguém. O clamor é o reconhecimento da minha insignificância. A reclamação é eu colocando diante de Deus, dizendo aquilo que eu merecia. Agora eu te pergunto, irmão, imagina se Deus tivesse dado a nós o que nós merecíamos. Imagina se a graça não estivesse trabalhando em nosso favor e nós recebêssemos de Deus o favor imerecido. Por quê? Misericórdia, irmão. Quando Deus age com misericórdia, Ele está entregando a nós, Ele está tirando de nós o que nós não merecíamos. Ou seja, o nosso pecado ele merecia condenação, os nossos erros mereciam condenação, a nossa vida, a nossa maneira de ser, de falar e de viver, ela merecia condenação. Então Deus, cheio de misericórdia, veio e falou assim: não, eles não vão receber o que eles mereciam. Mas como se não fosse suficiente receber misericórdia, nós encontramos graça. Porque a misericórdia é não receber o que nós merecíamos. E graça é o quê? É receber o que nós não merecíamos, pastor. Além dele não nos dar o castigo merecido, Ele ainda nos entregou um presente não merecido. Por isso que nós vamos diante de Deus reclamar por causa das nossas frustrações, porque por vezes nós temos ouvido um evangelho da autossuficiência, centrado no homem e não em Cristo. Eu não estou rebaixando ninguém, irmão. Os filhos de Deus, assim gerados por Cristo na cruz, porque Ele era o único, o unigênito de Deus, o único assim gerado. Ele morreu para ser o primogênito entre muitos irmãos. Então na morte de Cristo nós somos gerados como filhos de Deus. O seu valor real está no sangue derramado na cruz. O nosso valor real, ele está quando nós estamos firmados nessa rocha. Como eu disse, o clamor nos tirou de um charco de lodo e nos firmou sobre a rocha que é Cristo. Aleluia. Então nós podemos chegar diante de Deus agora e dizer: Senhor, está difícil. Senhor, eu não vou conseguir. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, não era assim que eu esperava que fosse, por causa de Cristo. A questão é que a nossa oração está cheia de si mesmo e a gente chega diante de Deus como quem exige. Mas em Marcos capítulo 10, verso 46, tem um jovem na beira do caminho, cego, e ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar, pastor. O nome dele é Bartimeu. E a palavra diz que ele começou a clamar. E o clamor de Bartimeu era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo fez com que Jesus parasse. A palavra diz que Jesus estava passando em Jericó, mas tinha alguém à beira do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu, ele não podia enxergar. Talvez a sua cegueira nesse momento é como a de Bartimeu. Você não conseguiu enxergar, mas você ouviu que Jesus estaria ali. Você ouviu alguém falar que esse Jesus, ele muda a história, que ele muda o quadro, que ele transforma. E como Bartimeu, mesmo sem enxergar a situação mudando, você clamou. Talvez foi um clamor silencioso,
Talvez foi aquele clamor silencioso num lugar onde ninguém sabia. Uma oração silenciosa, nem você se lembra desse clamor. Mas foi o seu coração que falou. E o Senhor, como diz a palavra Eclesiastes, Ele pôs a eternidade no coração do homem para com ela o afligir. É esse clamor pela eternidade que está fluindo dentro de você. Esse clamor que não encontra satisfação em nada nesse mundo. É esse clamor que até busca, ou como Salomão buscou em outras coisas, satisfação, mas não encontrou. Porque a eternidade está clamando dentro do seu coração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles chegaram diante de Pedro, Atos capítulo 4, e ele disse: não há outro nome. Não há outro nome, a ele foi dado um nome que é sobre todo nome, não há outro nome a quem possamos clamar, a fim de que possamos ser salvos. O nome ainda é Cristo, o nome ainda é Jesus. Ele é a centralidade do Evangelho, e Ele precisa ser a centralidade da tua vida. Qual é o tamanho da tua dor, irmão? Qual é o tamanho da tua dificuldade? Qual é o tamanho do teu problema hoje? Vai diante daquele que é nome sobre todo nome. Vai diante daquele que tem poder para resolver qualquer problema, dificuldade. Ainda é Ele, é Jesus, ainda não mudou e não vai mudar. Ainda que os montes se mudem, ainda que a terra se abale, há um Deus cujo trono não muda. Ele ainda está no trono. Ele ainda está no trono. Jesus ainda está no trono. A questão é, Ele está no trono da sua vida. Ele está no trono da sua casa. Ele está no trono do seu coração, da sua família, do seu trabalho. Ainda há um rei sobre o trono. Ainda há um rei sobre o trono soberano, Jéssica. Eu sei o que você está passando. Quando eu estava em casa orando por vocês, o Senhor disse: fala para eles que você sabe o que eles estão passando. Mas diz para eles que eu sei o que eles estão passando. O Senhor está te chamando para mais perto. Quando nós tínhamos 1 ou 2 anos de casado, nós perdemos o nosso primeiro bebê. Nós perdemos 2, eu e a Ana. Um com uns 2 meses, né, amor? De vida, e outro com 4,5, 5 para 5 meses já. Foram os 2 primeiros. E eu estava lá no centro de Osasco, porque ela teve que ficar lá para fazer o procedimento. Não podia acompanhar, tinha que ser uma mulher. E eu saí andando. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu passei na frente de algumas igrejas e disse assim: Deus, usa um profeta para falar comigo, usa alguém para falar comigo. Por que, Senhor? Por que nós estamos passando por isso e Deus não falou nada? Silêncio. Silêncio total. Então eu fui diante do Senhor e eu disse: Senhor, assim como Cristo, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não entendi, até hoje eu não entendi ainda algumas coisas. Mas sabe o que eu fiz? Eu me resolvi diante do problema. Eu me resolvi com meu pai. Como é que a gente se resolve com o pai? Como que a gente se resolve diante do pai, irmão? Clamando.
Não foi aquela oração que não foi ouvida, Deus fala comigo. Não. Foram as lágrimas que foram ouvidas. Foi chegar diante do Pai e dizer: tenho promessa. Eu tenho promessas para viver. Eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque a minha fé não se baseia no que eu não entendo e no que eu não sei. A minha fé se baseia naquilo que eu sei a respeito dele. Aleluia! A minha fé se fundamenta no que eu sei a respeito do Pai. Por vezes a gente se perde, porque prefere se basear no que não sabe, do que se fundamentar, se firmar naquilo que sabe a respeito dele. E é onde o inimigo entra para dizer coisas que você já não é mais, para te acusar por coisas que Jesus já venceu na cruz, porque Romanos 8 vai nos dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo o mundo, mas segundo o Espírito, para cumprir o propósito. Aleluia! Ele sabe o que você está passando, irmão. Por que eu preciso clamar, irmão, se Ele já sabe? Por vezes, por que eu preciso clamar, se Ele é onipotente, onisciente, onipresente? Por quê? Porque você não está se relacionando com o poder. Quando você clama, você não está se relacionando com a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Você não está se relacionando com a onipresença de Deus, porque tudo isso é o que gera frustração em nós. Se Ele é onipotente, por que Ele não fez? Por se Ele é onipresente, por que Ele não estava lá? Se Ele é onisciente, sabia, por que Ele não me avisou? Não é essa a relação. Não é com o poder da divindade, é com o amor da paternidade. Porque Jesus está na cruz e Ele está dizendo assim: Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor podia fazer e não fez. Mas esse mesmo Jesus está dizendo assim: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Esse era o clamor de um filho na cruz. Quem olhava não entendia, Tati. Não era a intensidade da voz, não era a eloquência de Jesus. Os soldados olhavam e diziam: Ele clama por Elias, Ele chama por um profeta, mas era um filho falando com seu pai, clamando. E o clamor da cruz foi ouvido: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O clamor da cruz foi ouvido por nós. Por isso hoje nós podemos chegar diante do trono outra vez. Por isso hoje nós podemos chegar diante do trono da graça de novo. Por isso nós podemos clamar de novo. Cesse hoje, irmão, toda reclamação do seu coração. Cesse hoje toda a murmuração por causa do problema, da situação, da dificuldade, do caos que você viveu, e transforme tudo isso num clamor. Transforme tudo isso num clamor por uma relação mais íntima, mais próxima do Pai. A profundidade daquilo que se sabe, irmão, a respeito do Pai, vem da nossa entrega na relação. A questão é: nós queremos tudo de Deus e o quanto Ele tem de nós. Assim como você tem um clamor ao Pai, o Pai tem um clamor aos filhos.
Como assim, irmão? Você clama não só para que Deus ouça a sua voz, você clama para você poder ouvir a voz do Pai. Isaías tinha um clamor: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios. Ele foi tocado por uma brasa viva do altar, trazida por um anjo, e tocou nos seus lábios. Ele foi purificado. Mas em seguida, o que aconteceu? Ele ouviu o clamor do Pai, e o Pai dizia: quem irá por mim? A palavra vai nos dizer assim: nele nós temos o sim e o amém. A pergunta é: o que ele tem de nós? Porque na maioria das vezes ele tem de nós o não e o talvez. Apesar dele entregar a nós o seu sim e o seu amém, por vezes nós vamos diante de Deus dizer não e talvez. Se for assim, eu não faço, Senhor. Se fosse assado, talvez eu estivesse. Mas a palavra também vai nos dizer que a nossa boca deve ser sim, sim, e não, não, porque o que passa disso provém do maligno. Por isso o não que nós damos a Deus, o talvez que nós entregamos ao Pai, ele provém do maligno que ainda habita em nós, do maligno que ainda está aqui dentro e não ouviu o coração do Pai. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque nós começamos esse culto ouvindo Deus dizendo: volte às primeiras obras. Volte àquele lugar onde você chorava e clamava, aonde o mínimo era necessário para você orar. Por vezes o nosso problema é que a tragédia, ela nos move mais do que o tempo de paz. Alguém liga para nós e fala assim: ó, fulano morreu, acabou, para tudo e vai lá na casa orar, fazer não sei o que. Mas às vezes a pessoa manda uma mensagem e a gente não retorna, ou não liga de volta, ou não vai lá conversar, não toma um café junto, no tempo de paz, não tem um jantar junto. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: o seu tempo de paz, por vezes, é o tempo de caos do irmão. Por muitas vezes, o meu tempo de paz acalmou o meu irmão. Por quê? Porque eu também já vivi caos lá atrás. E naquele tempo de caos, outro irmão foi a paz para mim. Agora o meu testemunho vai ser a paz para você. Se eu conseguir, não sou diferente de você. Se Elias fez, homem sujeito às mesmas paixões que nós, se Elias passou pelas coisas que passou, homem sujeito às mesmas paixões que nós, se Elias sentiu o abandono de Deus, se Elias se sentiu naquela caverna perseguido por Jezabel, se Elias se sentiu sozinho, abandonado, quando eu me sinto assim, também posso passar por isso, porque eu sou homem sujeito às mesmas paixões que ele. Você não é diferente de ninguém aí do lado. A questão é que você não conhece essa história que está do seu lado. A questão é que você não conhece esse testemunho. E às vezes você vai parar para ouvir alguém e ele vai dizer assim: eu só passei porque eu consegui clamar. Eu só passei porque no meio do caos eu consegui clamar a Cristo, e quando eu não consegui clamar, os irmãos clamaram por mim. Eu só passei porque tinha alguém orando. Eu só passei porque tinha alguém de joelho, porque nem forças para ajoelhar eu tinha mais. Eu só passei porque alguém clamou por mim. Eu sou fruto de um clamor. Você é fruto do clamor, irmão. Você é fruto do clamor de alguém e foi ouvido e respondido.
Você foi alcançado pela misericórdia e graça de Deus, porque é fruto do clamor de alguém. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ainda há tempo para clamar. Ainda há tempo para clamar. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei qual a sua dificuldade, a sua necessidade, qual o seu problema, qual a tempestade pela qual você está passando, mas eu quero te dizer que ainda há um lugar para clamar. Ainda há um Cristo que ouve o seu clamor.